Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para o nosso TPC, Diário de Conhecimento. Hoje o tema é Fake News e redes sociais. Esses dois assuntos fazem parte do eixo Letramento Digital do Currículo de Tecnologia e Inovação da Secretaria. Meu nome é João Paulo, para quem não me conhece, sou PCNP de Tecnologia. Todo comentário ou pergunta vocês podem fazer aí no chat do YouTube, porque estamos acompanhando pelo chat e por aí nós vamos responder. Esses dois temas, né, fake news e redes sociais, elas não são exclusividades das aulas de tecnologia. Elas se fazem presente em qualquer que seja a disciplina, inclusive qualquer que seja a área de conhecimento. Por isso nós vamos abordá-la hoje no ATPC. A proposta aqui é definir o que é uma coisa ou outra, falarmos sobre os riscos e os benefícios, por exemplo, que a rede social pode trazer na educação, tá? Sempre lembrando que o nosso foco sempre vai ser os alunos, o aprendizado. Então, o que a rede social pode oferecer no aprendizado do aluno? O que a fake news pode comprometer no aprendizado do aluno? O nosso foco sempre será esse, ok? A nossa pauta de hoje, ela é a seguinte, tá? Nós vamos falar primeiro de definições, do que é o letramento digital, a rede social, como eu posso definir. Vamos falar de como esse tema é contextualizado na minha área de conhecimento, né? O quanto que a rede social e a fake news compromete a minha área de conhecimento. Vamos fazer uma diferenciação entre internet e web, porque esses assuntos fazem parte do web, né? Dos serviços web. Então, na maioria das vezes, as pessoas têm a impressão de que internet e web são a mesma coisa, e não são. Fake news tem definição? A gente tem como definir uma fake news? Falar essa é a definição ou não tem? Aí teremos três momentos para interação, ok? A primeira atividade, né? A primeira é fake news, a gente nunca esquece. A segunda, isso é fake news. E no final faremos reflexões. Antes de começarmos, vamos fazer aqui uma retomada. Como assim uma retomada? Vamos rever aqui como que o currículo de tecnologia ele é subdividido, tá? Ele é dividido em três partes: letramento digital, pensamento computacional e TETICS. Não é que cada uma dessas partes ocorre separadamente, não é isso, elas acabam ocorrendo juntas. Mas para facilitar a parte pedagógica, a parte estrutural e a parte de ensino, ela foi dividida no currículo. Então, o letramento quer dizer transformar o aluno não só em usuário, mas também no desenvolvedor de tecnologia, para que ele compreenda como essas redes funcionam, para que ele saiba o que está por trás de cada tecnologia que é desenvolvida, qual é a finalidade, qual é a intenção daquela tecnologia. O pensamento computacional, ele é um processo estruturado de como resolver problemas. Se você tiver a oportunidade de conversar com pessoas que estão entrando agora nas universidades, eles têm essa disciplina na grade curricular, tá? E ele está diretamente ligado à programação, aprender a programar, fazer programas, criar algoritmos, robótica, cultura maker, robótica sustentável, fazem parte aí do eixo pensamento computacional. E TETICS, né? Tecnologias digitais de informação e comunicação, ou seja, os podcasts, os storytellings, os textos, qual mídia é melhor, com qual mídia eu consigo me expressar melhor, se é um vídeo, se é uma foto, o que são tecnologias open source. Quando eu navego numa rede social, eu não pago para usar, então como é que é o lucro que eles têm? Desculpa. Então, todos esses assuntos, eles fazem parte da aula de tecnologia e também da sua área de conhecimento. Não tem como falar, não, quem vai resolver, quem vai falar sobre isso é TI. Não. A gente tem que interagir, tem que saber disso, porque vai aparecer. Já está aparecendo, né? É muito difícil hoje a gente não fazer recomendações de vídeo para o aluno, para ele aprender em casa, não orientar o aluno a como identificar uma fake news, não tem como não fazer isso, tem que ser feito, ok? Então a gente fez uma pequena revisãozinha do currículo tecnologia e os seus três eixos. Então a primeira definição é o letramento digital. Essa é uma definição formal,
presente na diretriz curricular, né, de hoje, currículo de tecnologia. Então, o que é o letramento digital? Letramento digital é bem mais do que uma questão funcional de aprender a usar o computador e o teclado, ou fazer pesquisas na web, ainda que seja claro que é preciso começar com o básico. Então, o letramento digital é isso, eu pegar meu aluno, mostrar para ele como é que é um editor de texto, como é que ele monta um e-mail. Isso é necessário? É extremamente necessário. Isso é, como podemos dizer assim, uma alfabetização no mundo da informática, ok? Mas não é a finalidade. O letramento digital não é só isso, ele tem profundidade. É o e-mail, então o que é o e-mail, como ele é hospedado, aonde ele fica, para onde ele vai. Então, quando você aprofunda esse tipo de conhecimento, a gente está falando aí então do letramento digital. Mas por quê? Porque você não pode só parar nisso, você tem que continuar. Você não pode só instrumentalizar o aluno. As crianças precisam, em relação à mídia digital, ou seja, aquilo que ela está usando, o que ela está acessando, ela ser capaz de não só recuperar a informação, mas também entender para onde essas informações estão indo, ok? Isso significa fazer perguntas sobre as fontes dessa informação, os interesses de seus produtores. Então, toda a tecnologia ela é feita com intencionalidade, qual é a intenção por trás dela. A gente não vive num mundo de mar de rosas, de arco-íris, de é, ursinhos, não. O mundo é voraz, é violento, é triste. As redes sociais é assim. Qual que é a intenção dessas tecnologias? No fundo é ganhar dinheiro, evidentemente. Mas como eles estão fazendo esse processo de captar renda? O que eles estão fazendo, né? Porque compreender esses desenvolvimentos tecnológicos e entender que eles estão relacionados às forças sociais, políticas, econômicas, no mais amplo. Então, a gente não pode tapar os olhos e achar que fake news em rede social, por exemplo, não influenciam esses campos citados. Influencia e muito, né? A gente já viu exemplos em países em que as redes sociais ganharam eleições. Então, isso é possível, tá? E nós, como educadores, temos que cada vez mais abarcar a mídia digital no nosso dia a dia. Porque hoje a fonte de saber não é só mais o livro. Também tem o vídeo, também tem lá o YouTube. O problema é qual vídeo recomendar, qual vídeo assistir. Tem muito conteúdo, então garimpar esse conteúdo é extremamente difícil. Fazer uma sequência legal com esses conteúdos dá um trabalho gigantesco. E também faz parte da rotina hoje do professor, né? Garimpar, encontrar boas referências para os alunos em termos de vídeos e tudo mais. A rede social, pessoal, é uma estrutura composta por pessoas e organizações conectadas, né, por vários tipos de relações e compartilham valores e objetivos comuns. Uma das fundamentais características na definição das redes é a sua abertura, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes. Redes não são, portanto, apenas uma ou outra forma de estrutura, mas quase uma não estruturada. Então, se a gente pensar, não tem uma estrutura definida na rede social. Esse é maior ou menor. Todo mundo tem o mesmo poder entre lá dentro, tá? E elas se desfazem muito rapidamente. Então, a gente for ver, existem várias redes que começam e acabam. Por quê? Porque as pessoas vão perdendo interesse e vão saindo. Ou então a tecnologia empregada ali não foi capaz de manter essas pessoas interessadas, tá? E apesar de ser redes porosas, né, e abertas ao novo, cada um pode entrar, só entra quem se identifica. Por exemplo, redes sociais de relacionamentos, né? O cara entra lá nessas redes que tem para poder encontrar um companheiro ou uma companheira. Não é todo mundo que vai entrar, é só quem tem este interesse, né? Para poder navegar nela. Essa definição eu retirei da Wikipédia, beleza? No nosso caso, estamos interessados nas redes sociais online, ok? As redes sociais físicas dos alunos, que é a família, os amigos, isso aí são outras, a gente vai falar das online aqui. Então, cara, essa tabela ela é muito legal. Olha só o Facebook. 130 milhões de usuários em 2021. Tudo bem que aqui dentro tem robôs, tem perfis falsos, mas mesmo assim é muita gente utilizando, mais da metade da população, ok?
e outras que vão cada vez mais crescendo. O Twitter, por exemplo, que é um local onde é muita confusão, muita briga e tudo mais, ele não tem tantos usuários, né? 17 milhões, mas tem um impacto muito grande. Outra coisa importante é a gente diferenciar mídias sociais e redes sociais, tá? Existem muitas diferenças entre mídias e redes sociais. A mais importante delas é que mídias sociais são tudo o que é publicado na internet, com convívio social, vídeos, fotos, notícias, mensagens e entre outros. Já as redes sociais são os locais onde essa interação entre pessoas são compartilhadas ou são postadas. Então, quando eu falo mídia social, eu estou falando de alguma coisa que alguém publicou. Um texto, uma foto, uma notícia, um vídeo. E rede social é onde ele publicou essa, vamos chamar assim, essa informação, essa mídia. Tudo bem? E agora a gente tem aqui uma coisa interessante, né? Como redes sociais influenciam na área de conhecimento? Uma pergunta que não tem como fugir hoje. Influenciam? Sim, influenciam e muito, tá? E que tipo de influência elas trazem? Você tem algumas, a gente pode abrir o leque e ter outras. Se alguém tiver outras, por favor, coloque aí no chat. Então, primeira, são os influencers, né? São os produtores de conteúdos. A gente tem bastante produtor de conteúdo, pessoas que produzem quase que diariamente conteúdos, né? São chamados influencers, tá? Que tem lá seus canais, tem lá suas redes. Pessoal, a gente tem que entender que essa galera, eles vivem disso. É um negócio, é um ganha-pão deles, tá? Eles ganham por contrato, ganham por views, por like, dislike, enfim, tem os algoritmos para fazer essa valorização deles. Então, se é bom ou ruim, a gente não pode criticar aqui. A gente tem que pensar para a educação. O que isso traz de benefício ou de malefício. Então, a gente vai ter influências com conhecimento ou sem conhecimento de causa, tá? Quando eu vou para a minha área de conhecimento, eu vou ter pessoas boas lá dentro, fazendo bons vídeos, fazendo bons conteúdos. Mas também vou ter muita gente que não tem esse conteúdo. São informações rasas. E isso, no lugar de ajudar, pode prejudicar. Então, a gente tem os canais de divulgação científica, tá? E a divulgação científica nessas redes, eu acho que talvez seja o mais interessante para nós, da área da educação. E também tem os de negacionismo, não tem como, tá? Quem ganha ou quem perde, não interessa para a gente. E nem o algoritmo dessas plataformas está interessado nisso. O que eles querem é que as pessoas visualizam, seja negacionismo ou seja divulgação científica, ele quer que você vá lá e assista, ok? Os perfis falsos, que tem muito para perseguir pessoas e tudo mais. Os robôs de divulgação em massa, que existem muitos robôs. Esses robôs e perfis falsos é fácil identificar. É só você entrar naquela, tipo, vamos pegar uma rede social aí, você entra lá, pega uma pessoa famosa que compartilhou alguma coisa, aí você vai lá nos comentários, aí você vai ver aqueles nomes estranhos. Você entra naquele nome estranho, você vê que o cara tem 2, 3 amigos. Tá na cara que aquilo foi criado para isso, para perseguir aquele perfil, ou para difamar, ou para fazer divulgação em massa. Isso tem bastante, tá? Que também é fonte de renda para quem faz isso. Tem as comunidades, as bolhas, que limitam a opinião a um determinado grupo. O contraditório acaba perdendo espaço. Infelizmente, os chamados algoritmos de recomendação, que toda plataforma tem, ela tem como finalidade te dar pequenas doses de dopamina. Então você vai entrar lá, você vê aquilo, oh, achei legal, ele começa a te dar mais daquilo. Por quê? Essas redes, eles ganham dinheiro com a sua atenção. Quanto mais tempo você perde lá, mais eles estão ganhando, com a chamada propaganda direcionada. O último artigo que eu li, parece que no Instagram, se não me enganado, em 3 minutos de navegação, a inteligência artificial daquela plataforma já consegue monitorar o seu perfil e saber o que você quer. E ele começa a te mandar a informação que você quer. Uma coisa que todas essas redes têm no smartphone, que você pega e começa a puxar aqui o smartphone, né? Está navegando e vai puxando para cima e nunca acaba, você nunca chega no fim. É o chamado barra de rolagem infinita. É um algoritmo para isso. E conforme vai indo, ele vai te jogando informações do seu perfil para você ficar cada vez mais preso. E isso te limita porque te coloca numa bolha e você não tem espaço para o contraditório. E então você acaba tomando aquilo como verdade absoluta, e que não existe verdade absoluta, né? Não posso chegar e falar que isso é
Isso é e ponto, acabou, não vai mais ter. Muito do que a gente vive hoje, das pessoas que ficam bitolados com algumas ideias, é porque eles acabam ficando presos nessas bolhas. Não dá liberdade para ele ter o contraditório, ok? E aí, na escola, a gente tem digamos assim, mais essa empreitada, né? Como separar o bom do ruim dentro de uma visão educativa voltada para a escola. Então imagina, hoje a gente passou pela pandemia, aprendeu a conviver com as tecnologias, e nos próximos roteiros de aprendizagem, próximas recomendações de estudo, de aprofundamento, é cabível que a gente recomende vídeos e textos, ou até mesmo nome de influências, mas qual oferecer? Então aí vai ter que garimpar, vai ter que procurar, porque hoje existe, pessoal, infelizmente, em toda e qualquer rede, uma tábua rasa, tá? Se você pega um assunto, você vai ver que a maioria dos vídeos que mais tem visualizações são vídeos curtos. Então, se você pega um assunto muito denso e o cara faz um vídeo de 3 minutos e explica tudo, desculpa, mas não é suficiente para você aprender. A gente tem que sempre bater o pé nesse sentido. A escola, a gente trabalha com isso, a gente faz recomendação desses vídeos, mas não tem como. Se quer aprender, é pegar a literatura específica, é ler e se aprofundar ali, tá? As redes podem ser um apoio, que hoje em dia, infelizmente, a gente não vê mais como um apoio, a gente vê mais como algo que está atrapalhando. Por conta de ficar preso nessas bolhas, o cara acaba vendo só aquilo. Tem como chegar para o meu aluno e falar, não, você não pode usar. Não existe isso, cara, não existe. Esses tipos de tecnologia, elas foram feitas por uma equipe, teve uma intenção grande, gigantesca, de fazer isso, deixar as pessoas presas ali. Eles precisam dessa atenção para ganhar dinheiro, para fazer a chamada propaganda direcionada. Então não tem como eu, um professor, lutar contra isso. Não tem como. Essas equipes contam com neurocientistas, cientistas de dados, programadores, que traçam perfis, trabalham com uma estatística sofisticada para falar, não, se a gente começar a mandar para esse cara que está acessando essa rede esse tipo de conteúdo, ele vai ficar preso aqui porque é isso que ele gosta, tá bom? Então não tem como lutar, é como você falar, não, o videogame faz mal. Cara, difícil você falar para o aluno, não joga videogame e vai estudar. O videogame sempre vai ser mais interessante, porque aquilo foi feito por uma equipe gigantesca e tem aquela intenção de deixar o cara preso lá e jogando. A gente tem que fazer para o aluno é mostrar para ele o que são essas coisas, para ele tomar assim, uma consciência e falar, poxa, eu não posso ser só um usuário, eu tenho que ter consciência do que isso está fazendo na minha vida e tentar mudar, ok? Para ele não ficar mais vendo foto das, entre aspas, pessoas felizes nas redes sociais e achar que a vida dele é uma porcaria. E aí, pessoal, a gente vai agora, nesse aqui eu acho interessante a gente falar, né? A gente nunca pode perder de vista que a escola também é um espaço para a divulgação científica, para o contraditório. Se você quer falar que aquele estudo é superior àquele outro pensamento, a gente tem que falar da divulgação científica, deixar trazer o contraditório, mostrar as possibilidades e chegar a um denominador comum. Então, a escola, como espaço de divulgação científica, ela pode acabar se beneficiando ou sofrendo quando o aluno ele acaba sendo um consumidor de fake news, ou acaba seguindo perfis ou participando de bolhas que não lhe trazem benefício nenhum no aprendizado. E aí, gente, no nosso outro tema, né, internet e web. Por que diferenciar? Primeiro, não são sinônimos, né? A internet, pessoal, ela é o backbone, ou seja, são as conexões entre computadores e servidores, como está aqui neste desenho, tá? Ou aqui nesse outro que é no mapa mundi, as conexões que a gente tem, tanto por satélite ou por cabos. Isso é internet. É o cabeamento, são os cabos. Aqui no Brasil, essa foto a gente tem demais isso daqui, né? Esse monte de fio para lá e para cá nos postes. Então, isso é a internet. A internet ela pode ser por cabo coaxial ou fibra ótica, tá? Ela trafega no mesmo fio do telefone, só que numa frequência diferente. Tem a via ondas eletromagnéticas, mas o mais comum ainda é cabeamento, pessoal, porque é o mais barato, tá? Para transmissão entre dados entre continentes, a gente ainda usa muitos cabos submarinos, porque via satélite, além de ser caro, não tem tanta qualidade, né?
Então, internet é o quê? É a conexão entre computadores no mundo todo, ok? E a web? A web é um tipo de serviço que a gente pode ter quando a gente está utilizando a internet, tá? A web, ela é um tipo de serviço. Deixa eu voltar lá. Ela não é a internet. Ela utiliza a internet para trafegar, para poder oferecer seus serviços. Mas que tipo de serviço? A gente tem as redes sociais, tem os sites de compra, tem a transmissão por voz, tem a transmissão de streaming, como é o, por exemplo, o Meet. Então, esses são tipos de serviço web, tá? A foto aqui, esse cidadão é o cara lá na década de 80, se não me engano, que é o Tim Berners-Lee, que teve essa proposta de criar esse tipo de serviço, tá? Lá no CERN, que é o Centro de Estudos de Energia Nuclear, ele queria ter um jeito de poder divulgar os papers via internet da galera, então ele pensou nesse serviço web, né, o HTML, o HTTP, e funciona dessa maneira, tá? Então você tem você entra no seu navegador, você faz um request, uma requisição, e você coloca lá o endereço do site que você quer acessar. A rede, né, do serviço web vai, consulta o servidor onde ele está hospedado e te devolve uma response, te devolve uma resposta. Então é dessa maneira que funciona os serviços web. A rede social que você acessa é assim. Você faz uma requisição, ele te manda a informação de volta. Você faz uma postagem, ele posta lá e depois divulga essa postagem. E assim ela oferece seus serviços, ok? Então, internet é o esqueleto, é a conexão entre os computadores e o web são serviços oferecidos na internet, tá? Não são sinônimos, como a maioria das pessoas acabam achando. E aí, pessoal, é muito legal isso daqui. Rede social não são a internet e a internet não é o web. Como as pessoas, como a gente falou, essas tecnologias ganham escalabilidade e as pessoas acabam utilizando de forma tão assim direta, por exemplo, achar que só existe o Google como buscador, achar que toda a internet está no Google, né? Toda a web está tá no Google, o que de fato não é, existem outras. Mas é que essas coisas acabam se popularizando tanto que a gente acha que ela é que existe, não existem outras coisas. Então, o web é o recurso que utiliza as conexões entre computadores para realizar uma comunicação. Rede social é um tipo de serviço web e a internet é essa conexão entre os computadores pelo mundo, beleza? Então, existe vida fora de qualquer que seja a rede social, vida na web. E agora a gente vai para a nossa pedra no sapato, como definir o que são fake news, tá? Existem várias definições, cada um tem um jeito de defini-la. Eu trouxe aqui uma comum, ok? E a gente vai trabalhar com a seguinte hipótese, tá, pessoal? Ou até mesmo a seguinte teoria, tá? Esse meme aqui ele é muito legal porque expressa o que eu penso, né? Notícias reais, o cara do que é distância. Fake news da tia no Zap, ele adora. Gente, não adianta tentar convencer a sua tia lá no grupo da família que o que ela está postando é mentira, é fake news. Por mais que você mostre, comprove que aquilo é verdade, não vai. Por quê? Porque é o que ela tomou como verdade. Você não vai conseguir. Agora, no caso do aluno, o aluno que é aberto ao novo, você vai conseguir. Porque ele é novo, ele está em processo de aprendizagem. Então, você pode mostrar que aquilo é uma mentira, que aquilo não é verdade. Enfim, você consegue isso com os alunos. Com os adultos, isso vai ficar cada vez mais difícil, ok? Mas para melhorar o mundo e ter um lugar mais habitável, a gente tem que começar então pelos alunos. Então, a definição da Wikipédia que eu trouxe, tá? A Wikipédia, ela sempre, no início, ela foi muito censurada, né? Por achar que ela não era uma boa recomendação, mas para começo, ela sim é boa. Hoje ela está administrada por boas instituições, não é qualquer um que pode entrar e dar lá opinião ou publicar as coisas. Então, isso diminui que coisas erradas sejam publicadas, então ela serve como um parâmetro para início. Você não vai fazer um trabalho de faculdade e usar a Wikipédia como a única referência. Mas no caso dos alunos que estão começando nesse processo acadêmico de pesquisar, de buscar informação rápida para saber do que se trata, ela é interessante. Mas para um aprofundamento, aí são outras literaturas. Então, a notícia falsa, né, é um termo novo, um neologismo, usado para se referir a notícias fabricadas.
O termo fake news originou-se nos meios tradicionais de comunicação, mas já se espalhou pela mídia online. Então, pessoal, no jornal, na TV, até mesmo no rádio, já haviam fake news, notícias falsas. Mas a mídia, que ganha proporções diferentes, isso ganhou uma notoriedade e uma facilidade para se propagar muito maior. O tipo de notícia encontrada em meios tradicionais, em mídias sociais, sites de notícias falsas, não tem nenhuma base na realidade, mas é apresentado como sendo factualmente correta. Né? Ela é colocada de um jeito para ludibriar a pessoa, e a pessoa não questionar e tomar aquilo como verdade. Fake news, pessoal, elas são usadas por uma questão de poder. Você usa da artimanha da fake news para convencer as pessoas, para amedrontar, ou seja, para manter ou ganhar poder. E aí, dentro da Wikipédia, a gente tem 7 tipos de notícias falsas, tá? A sátira ou a paródia, que sem intenção de fazer mal, mas tem algum potencial de enganar. Muitas vezes as pessoas não reconhecem esses estilos literários e tomam isso como verdade. E na maioria das vezes o cara que publicou aquilo é um humorista e o cara não entende, toma como verdade. E na verdade é uma sátira, é uma paródia. Falsa conexão, né? Quando as manchetes visuais das legendas não dão suporte a conteúdo. Então, o cara coloca aquela manchete que te perigo, cuidado, e você vai ler, não tem nada a ver, não é aquilo que ele alarmou. Conteúdo enganoso, que é a má utilização da informação para moldar um problema ou de um indivíduo. Então, aquele conteúdo duvidoso, né, que o cara fez para enganar mesmo, usou de má fé. Conteúdo falso, quando o verdadeiro conteúdo é compartilhado com informações falsas e falsas contextuais. É comum pegar notícias antigas e colocar agora. Então, ela sai do contexto e acaba sendo uma fake news. Conteúdo impostor, quando as fontes verdadeiras são forjadas com conteúdo falso. Então, o cara vai lá, modifica o site, um site confiável, e coloca uma notícia falsa, dá um print, manda como sendo verdade. Conteúdo manipulado, né, que a gente vê isso muito em fotos, que são as manipulações, hoje tem demais e com cada vez mais com, com uma riqueza que acaba sendo difícil identificar se tem adulteração ou não. E o conteúdo fabricado, né, que ele é 100% falso e ele é projetado para fazer o mal e para enganar. Então a gente pode classificar as fake news nesses 7 tipos. Eu trouxe aqui, lembra que a gente comentou agora há pouco, que fake news não é uma coisa nova, né? É antiga. Talvez muitos de vocês já conhecem esse fato. Ele aconteceu, causou um pânico no interior dos Estados Unidos, né? E ele foi projetado com essa intenção mesmo. A intencionalidade desse evento foi para derrubar a concorrente. Tanto é que ele foi proposto por esse Orson Welles, né? Esse cara aqui com formação em artes cênicas, então para poder dublar, para poder falar e convencer o cara tinha bagagem para isso. E é o seguinte, ele usou a passagem de um livro, tá? E mesmo assim causou um pânico, né? No dia 30 de outubro de 1938, um programa de rádio simulou uma invasão extraterrestre, o que desencadeou pânico na costa leste dos Estados Unidos. A rede de rádio CBS, Columbia Broadcasting System, interrompeu sua programação musical para noticiar uma suposta invasão de marcianos. A notícia, em edição extraordinária, na verdade era o começo de uma peça rádio-teatro, que não ajudou, que não só ajudou a CBS a bater a emissora concorrente, a NBC, como também desencadeou o pânico em várias cidades norte-americanas. A invasão dos marcianos durou apenas 1 hora, mas marcou definitivamente a história do rádio. Então, o que ele fez? Dramatizando o livro de ficção científica A Guerra dos Mundos, do escritor inglês Herbert George Wells, o programa relatou a chegada de centenas de marcianos a bordo de naves extraterrestres na cidade de Crossmill, no estado de Nova Jersey. Os méritos da genial adaptação, produção e direção da peça eram do então jovem, quase desconhecido ator e diretor de cinema norte-americano Orson Welles. O jornal Daily News resumiu a manchete do dia seguinte a reação do programa: Guerra falsa no rádio espalha terror pelos Estados Unidos. Eu trouxe esse exemplo, pessoal, porque primeiro é um exemplo famoso, aconteceu em 1938, na época em que o rádio tinha uma popularidade muito grande,
E mesmo assim, causou pânico e histeria na população. Imagina hoje você fazendo esse mesmo tipo de propagação de notícia falsa em redes sociais. Vai ganhar uma proporção muito maior. Então veja que a ideia não é nova. Fazer fake news não é uma coisa nova, é antiga. Mas a forma de se propagar ganhou tamanhos é, monstruosos e estragos que às vezes não podem ser revertidos. Tudo bem? Então, por isso esse cuidado e essa atenção com esse assunto, ok? Lembrando, pessoal, fake news não vai acabar. Ela não começou agora, não acaba agora. Não tem como impedir fake news. Tem como identificar, ver o que é, provar que está errado e correr atrás da informação. É esse o objetivo de qualquer que seja a sua área de atuação, de qualquer disciplina. É mentira? Vamos ver qual é a verdade, vamos desmascarar e pronto, ela morre ali, ok? Porque o cara que criou uma fake, ele vai criar outra em seguida, porque ele quer isso. Criar a fake e divulgar lhe dá likes, lhe dá atenção, e às vezes é esse a renda dele, o ganha-pão dele. Então veja que lá em 38 a gente já tinha esse tipo de situação. Aí, gente, se alguém quiser colocar aí no chat, né? Nossa primeira atividade, né? Fake news. A primeira fake news a gente nunca esquece. No meu caso, a primeira fake news que a gente nunca esquece, eu trouxe aqui a famosa mistura, né? Manga com leite, tá? Manga com leite faz mal, não pode tomar manga com leite, nossa, é um perigo. E de fato não é. Talvez, se você comer uma manga ainda verde e tomar o leite, pode. É um revertério. Mas a manga madura com o leite é até nutritivo e faz bem para a saúde, como esse link aqui fala, né? Faz bem para a pessoa tomar esse tipo de, entre essas vitaminas. Então, é uma fake news que se propagou, que foi, e até hoje, talvez tem gente que ainda acredita que manga com leite faça mal, né? Então, pessoal, coloquem aí no chat qual é, na opinião de vocês, né? Na opinião de vocês, não, né? Relatem aí, quem quiser, qual foi a primeira fake news da sua vida e como você provou que ela não existia, né? Talvez isso foi uma artimanha para convencer crianças e tudo mais. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas é uma mentira e ela ganha espaço e até hoje sobrevive, beleza? Qual foi a sua primeira fake news que te contaram? Por exemplo, deixar o chinelo virado, a mãe morre. São fake news, né? Por exemplo, eu sou um cara totalmente cético para isso. Mas se eu vejo o chinelo do avesso, eu vou lá e desviro. Eu sei que é mentira, né? Eu sei que as bruxas não existem. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Então é isso, pessoal. A primeira fake news a gente nunca esquece. No meu caso, foi a manga com leite, né? E aí, pessoal, vocês podem socializar aí no chat, né? Ao vivo, sobre qual que é a mentira que te contaram e depois você conseguiu provar que era mentira e não uma verdade. Dado isso, pessoal, nós vamos agora para a nossa segunda atividade, né? Como identificar uma fake news, ok? É... A gente viu nos slides passados os tipos de fake news. E como eu provo se ela é verdade ou mentira? Existem alguns caminhos e outros. Lógico que o caminho mais fácil é você pegar e jogar no Google e ver lá. Opa, deixa eu ver no Google. Tal. Oh, realmente é mentira, né? Então, mas existem outras formas. Você pode primeiro considerar a fonte, quem que publicou, fontes duvidosas, na maioria das vezes são mentiras. Ler mais, então ir lá e procurar outras informações a respeito daquilo, verificar o autor, se é alguém confiável, a data, né, porque pode estar fora de contexto, se é um preconceito, se está fazendo algum tipo de difamação, que tem muito. Também a gente pode consultar os especialistas, ver se realmente não é uma piada, aquilo que pode ser uma piada, pontos de apoio, que é buscar outros recursos, ok? Então, são um jeito simples de identificar se são ou não fake news. Diante dessas possibilidades que a gente apresentou aqui, a gente vai ver quais dessas notícias a seguir são fake news ou não, tá? Então vamos lá ver, né, nessa atividade, nessa sequência. Podem colocar aí no chat. A primeira, pessoal, eu ranquei do Facebook, né? E tá lá.
é uma autoridade conhecida, né? O Papa, e o Papa está tomando aí Coca-Cola numa embalagem de PET cortada, né? É muito comum quem trabalha em construção civil fazer isso para tomar Coca-Cola. Pega a garrafa velha lá, corta com a serrinha e toma ali a Coca. E aí a pessoa que publicou isso colocou aqui, né? Cálice de ouro não. Garrafa PET cortada. Grande Chico. A pessoa que colocou isso talvez queria passar a ideia de humildade do Papa e tudo mais, mas você não precisa ser tão imaturo para acreditar nisso, porque vamos lá aos fatos, né? Primeiro, uma autoridade, né? Deve estar em algum lugar, tá cheio de segurança em volta dele aí. Segundo, o cara tem mais, eu acho que o Papa tem mais de 80 anos, tomando Coca-Cola, tomando esse veneno. E complicado, né? E numa garrafa cortada, será que ninguém ali tinha um copo de vidro para oferecer para o Papa? Então, realmente, na cara, mostra que é uma fake news. E se a gente vê, ó, e aí que eu acho que entra a genialidade para o mal, no caso, ou para o bem, não sei qual é a intenção do cara que fez isso. Aí a gente prova, por esse site, o EFI, a gente prova que essa é a foto original. Veja que ela é muito mais clara e muito mais ampla, né? Aí o cara que foi fazer a fake news, veja que ele recorta, não é a mão do Papa, ele coloca outra mão, e é uma mão com uma pele um pouco mais escura, então ele foi lá e escureceu toda a foto, recortou para dar um foco só aqui. Enfim, ele fez uma montagem para passar a ideia de que realmente essa foto é original. Essa foto é verdadeira. E não é. A foto real é a de cima. Então, no caso, sim, é uma fake news, mas uma fake news muito esdrúxula, né? Você logo de cara já vê que quem é um papa, uma autoridade dessa, não vai tomar refrigerante numa garrafa PET cortada. Essa outra, né? Filha mais nova de Obama trabalha em restaurante nas férias de verão. Então coloca aí e tal. Você pode ler aí a notícia, ver a legenda na foto. Aparentemente é uma notícia que tem tudo para ser verdadeira, tá? E será que ela é verdadeira? Será que a filha do Obama trabalha em um restaurante, né? Tal? Sim, realmente é uma notícia verdadeira, tá? Aí desse site, ela é verdadeira. Entretanto, ela está descontextualizada, porque a data de publicação dela é 2016. E então, pessoal, ela é verdade, mas está fora do contexto. Então passa-se por fake news. Essa moça, na época, tinha 15 anos, hoje está com 20, 21. Então, possivelmente nem está trabalhando mais na lanchonete. Aí, qual que é a intenção de quem compartilhou essa notícia? Será que quer mostrar que, olha só, como é humilde, ou não, o Obama está mal, a filha está trabalhando na lanchonete? São essas intenções que a gente tem que se atentar, tá? Quando a gente se depara com uma fake news. Essa outra, tá? Tá ali, vitamina B17, suas funções e combate ao câncer, tá? Então, se você for ver, né, você vê aqui o nome, Instituto Melo, não conheço a referência, tá? Vitamina B17, tá? Complexo de vitamina B tem um monte, eu não sei se tem até o B17. E mostra o quanto que isso pode ser usado para combater o câncer e tal, 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 que você tira isso de grãos. Aí você, antes de você pesquisar, você pode fazer buscar essas referências, tá? Primeiro, não conheço o Instituto Melo. Segundo, câncer, infelizmente, é uma coisa muito complicada, é difícil de combater, existem vários tipos, de várias causas. E será que uma sementinha muda isso? Lógico, pessoal. Aí você tem que correr atrás da verdade e não é difícil descobrir que isso é mentira. Um dos primeiros sites que o Google te manda é o próprio site do Ministério da Saúde, tá? E lá ele fala, mostra que a mensagem é um conteúdo falso, que vinculou muito essa mensagem. Aí o cara coloca no texto que as farmacêuticas querem que as pessoas fiquem doentes, aquele texto que todo mundo já está cansado de saber, para tentar ludibriar e enganar. A B17 nem existe, nem é vitamina, tá? É um sintético, que é aqui o Laertreli, tá? Ou amigdalina, ou vitamina B17, ok? Então ela nem é encontrada em natureza, ela é sintética e não tem ligação nenhuma com o tratamento do câncer, beleza? Então, uma fake news que acaba prejudicando, porque pode enganar a pessoa, induzir a achar que ela é verdade. Na maioria das vezes, as pessoas que propagam esse tipo de notícia querem te vender algo logo na sequência. Então, o cara fala que cura e ele que vende
a B17. Então, esse cuidado é extremamente importante, tá? É igual os comerciais de cerveja, né? Se você for ver na TV, os comerciais de cerveja, só tem gente bonita tomando cerveja. E quem frequenta boteca igual eu sabe que não é assim. Cachaceiros não são tão bonitos. Mas vende-se como se fossem jovens, bonitos e atléticos. Quem toma cerveja pra caramba não é daquele jeito. Beleza? Então é uma fake news. Aí, pessoal, essa eu trouxe mais. Eu tentei sair totalmente da seara de fake news ligada à política e mais à ciência, tá? Para poder a gente falar do que é a fake news e seus efeitos e não trazer exemplos que a gente tem no dia a dia. Essa daqui, ó. Isso é fake news? Carreta furacão deu a volta ao mundo e virou dancinha no TikTok chinês. Então, pessoal, tem notícias esparramando por aí. A carreta furacão, para quem não conhece, é uma espécie, para quem não conhece, uma espécie de trenzinho da alegria, né? Lá da cidade de Ribeirão Preto, ok? E aqui tá o link para você pode acessar para ver sobre ela. E mostra, tem vídeos em redes sociais de chineses dançando, igual os caras da Carreta Furacão, esses personagens aqui. E falei, nossa, isso aqui foi recentemente, eu vi agora. Aí eu entrei, né? E realmente é verdade. Tanto no UOL quanto no. Eu vi esse link aqui do Facebook, são os vídeos. E aqui no UOL, né? Ele mostra que realmente é isso. Não sei por que os chineses acharam legal a Carreta Furacão e fica um monte de pessoas dançando na rua, igual a Carreta Furacão. É a cultura da globalização digital que a gente tem hoje, tá? Então, não é uma mentira, é uma verdade. A Carreta Furacão chegou na China, de Ribeirão para o mundo. E, pessoal, agora a gente vai, né? A gente viu aí essas duas atividades e agora a gente vem para uma parte interessante, né? Que é a parte de reflexões. Eu trouxe aqui essa notícia, uma notícia verdadeira, tá? O sucesso de Lucas Neto em Portugal acende alerta em paz. Para quem não conhece, o Lucas Neto, ele tem um canal no YouTube, tem outro nas outras plataformas também, mas no YouTube ele tem mais de 35 milhões de inscritos, é um canal muito grande, tá? Muito popular, e ele é voltado para o público infantil. Ele faz brincadeiras, ele abre brinquedos, é uma loucura, a maioria das crianças adoram, tá? E o que tem acontecido? As crianças lá em Portugal, né? Porque a internet é aberta, tá o YouTube é aberto, o mundo inteiro acessa. Eles estão assistindo o Lucas Neto e isso está forçando a forma deles falarem. Porque ele tem frases prontas, né? Eu tenho muita habilidade. E se inscreve aí no canal para ficar legal. As crianças ficam repetindo. E só que em português falado em Portugal é diferente do nosso aqui falado no Brasil. E as crianças de Portugal estão começando a falar igual brasileiros. Por quê? Porque estão assistindo ao Lucas Neto. Então veja a influência que um canal ou uma rede tem no aprendizado das crianças. É errado os portugueses, as crianças portuguesas querem falar igual os brasileiros? Não sei. Da mesma forma, se de repente algum influencer português começar a chamar a atenção das crianças aqui. Então, são coisas que somente hoje, nas proporções que as redes sociais nos trazem, podem acontecer. Aqui eu trouxe para deixar a gente mais triste, mais infeliz, né? Porque a gente resolveu estudar, fazer faculdade, ter serviço e tudo mais, e não quis jogar videogame. Não foi, no meu caso, não me deixaram jogar videogame a vida inteira. Então veja, olha só, que bacana, né? O cara, ele tem, no mérito dele, tá? O cara também se esforçou para isso, no mérito dele, e bem-vindo ao mundo capitalista, é assim que as coisas funcionam. Se você tem uma ideia que dá dinheiro, siga em frente, né? Mas olha só, cara, ele tem uma arrecadação anual de 74 milhões de reais por ano, ou seja, em média de 400 mil a 6 milhões de reais por mês. E realmente, ele faz vídeo todo dia, ele posta, no outro dia você vai ver, já tem milhões de visualização. E não só isso, ele tem as outras plataformas, tem as lojas de brinquedo, enfim, o cara achou um nicho e se deu bem, mas isso aqui é uma coisa interessante para a gente refletir. O quanto que esses produtores de conteúdos estão influenciando. E hoje, se você for ver, o Lucas Neto, ele tem muito mais influência nas crianças, né? Do que esses programas infantis. Acho que nem tem mais programa infantil em TV aberta. Aliás, também é uma coisa interessante para a gente refletir, né? A TV aberta, ela está morrendo. Essa é a verdade.
Você só assiste TV aberta se você não tem outra coisa para fazer. E as TVs abertas, elas estão perdendo audiências e tal, mas é por conta disso, de não se adaptar para essa realidade. Hoje é mais comum a TV ficar ligada e a pessoa ficar deitada no sofá mexendo no celular. Tomara que a TV fique ligada, né? Fique desligada, né? Para economizar. Ficar ligado e não assistir é complicado. Então, são esse tipo de influências que, querendo ou não, vêm para a realidade da escola. Hoje fazem parte da realidade da escola. E nessa perspectiva, então, de refletir sobre as redes sociais, a gente tem que fazer algumas análises, né? Eu trouxe 4 pontos e a gente pode extrapolar e ir para outros. Eu trouxe esses 4 e a gente vai poder, quem quiser comentar no chat, fica à vontade. São redes de empresas privadas ou públicas? Então, essas redes sociais, elas são públicas ou privadas? Quem administra ela é um órgão público ou é uma empresa? Qual é a sua fonte de renda? O que acontece com os dados que eu compartilho nesses ambientes? As fotos, os vídeos que eu coloco lá, o que acontece com eles? No aprendizado do aluno, ajuda ou não? Então vamos debater um pouco, né, para refletir sobre isso. Primeiro, são empresas, né? Essas redes todas são administradas por empresas, então são eles que definem as regras de privacidade, as regras para poder o usuário navegar tranquilo. Entretanto, se acontece um crime ali dentro, aí você vai ser regido pelo Código Penal, não tenha dúvida, tá? Mas, vamos supor, a pessoa cometeu um crime, a rede bloqueia ele pode criar outro usuário, de fato, mas isso vai para a esfera penal e aí ele vai ser punido criminalmente pelo que ele fez, ok? Existe uma briga muito grande se deve ou não ter a intervenção do poder público nessas redes para poder controlar, regulamentar. Olha, eu, sinceramente, sou totalmente contra isso, tá? Porque não são redes públicas, são privadas. Você está lá se você quer. Você não é obrigado a ir para lá. Ah, mas não vive sem isso, é necessário. Cara, então você que se adapte à regra do jogo. Infelizmente é assim. Não dá para você pegar o poder público e falar, agora você vai ter que olhar disso. O poder público não está dando conta nem do que é a obrigação dele. Vai dar mais uma demanda? Tudo bem? Mas tem muita fake news acontecendo. Por isso a escola, por isso a gente tem que aprender a identificar e combater. Parar de seguir perfil falso, parar de seguir quem não posta coisa legal. É para isso que existe a escola. É para isso que existe essas formas de identificar e principalmente de refletir sobre essas redes, ok? Então, são redes privadas, tá? Não tem como o poder público, não, me dá aqui que agora eu vou controlar. E nem pode fazer isso porque você deixa de ser democrático, inclusive. Então, qual é a fonte de renda? A fonte de renda deles é o seu precioso tempo. O tempo que você perde ali navegando é como eles ganham, ok? Então, lógico que eles ficam te dando essas dosinhas de dopamina, fica te mandando aquilo que você quer ver. Ah, que legal, nossa, adoro essa notícia. Olha que fulano falou, e você fica ali, ó, horas e horas perdendo o seu precioso tempo. É assim que eles ganham. É isso que eles vão oferecer para as empresas depois, para vender propaganda. Olha, a gente tem perfil de tantos usuários que acessam em tal horário, que ficam tanto tempo vendo sobre esse assunto X. Você vende ferramentas para esse assunto X, faça propaganda com a gente. Assim que eles ganham e comandam e influenciam cada vez mais nas decisões do mundo, tá? E para isso eles usam muita programação e muita tecnologia, né? A barra de rolagem infinita, que você nunca chega no fim, você sempre vai. O feed de notícias, cada hora fica colocando notícias, notificações. O poder das redes é tão grande que ele consegue notificar, entrar no sistema operacional do seu smartphone e te notificar quando alguém curte uma foto, quando alguém que você segue coloca outra coisa. E muitas outras, tudo bem? Pessoal, é uma tecnologia feita para isso, para te entreter, para te deixar feliz, para te deixar anestesiado. Só que tem um lado negativo. E a gente tem que apresentar isso para o aluno, tem que debater sobre isso, se compensa ou não, tem como sair disso. Tem, mas dá um trabalho, cara, que você não faz ideia. Tá? Então a renda deles é o quê? O seu precioso tempo. O que acontece com os dados que eu compartilho? O que você posta é responsabilidade sua, sujeita a punições tanto na rede como penais. Então, tudo que você posta, você é responsável por aquilo. Todo o conteúdo, quando publicado, fica disponível para toda a rede de usuários, o que pode ser útil, perigoso, lucrativo
e determinante para quem visualiza ou para quem produz conteúdo. Então é isso, você postou, a responsabilidade é sua. Quem vai lucrar com isso? Eu, a plataforma. Porque as pessoas podem entrar para ver. Ah, mas tem redes aí que você faz vídeo e eles te dão 10, 12 reais por visualização. E o quanto eles lucraram em cima? Eles estão dando dinheiro de graça? Então, é esse tipo de coisa. Ah, não, tem aí algumas redes sociais que você assina e você pode entrar em salas que tem conteúdos adultos ali dentro. Tá, mas você já parou para pensar que isso está ficando salvo em algum lugar? E isso pode ser usado depois. Você ganha ali o dinheiro na hora, ganha o status, a visualização, o like, mas é consequência disso. Então, isso é uma coisa muito importante para se debater na sala de aula com os alunos. Essa produção de conteúdo, esse conteúdo está lá. Você é responsável por ele, mas quem lucra é a empresa. E depois, o que vai acontecer com esse conteúdo? Para quem ele pertence, ele vai ficar ali aberto. É muito comum hoje, pessoal, é muito comum, pessoas lucram com isso. Vão no Twitter e pegam postagens antigas, de 10 anos atrás. Aí o cara fala alguma coisa hoje, eles vão lá e vendem para algum jornal, para um veículo de comunicação. Olha aqui, ó, olha o que fulano falou 10 anos atrás. Não é o que ele está falando agora. Porque isso dá dinheiro, é assim que eles vivem. Porque ficou lá postado, e aí? Isso não se apaga, está salvo em algum lugar, a plataforma usa e se beneficia disso. Então a gente tem que ter esse cuidado com o compartilhamento desses dados, para saber quais são os destinos deles. Okay? E também no aprendizado, se isso ajuda ou não. Atualmente vemos que mais atrapalha do que ajuda, né? Porque não dá a gente da educação achar que o moleque sentar no computador, tá vendo 1 hora de aula, mas ali jogando joguinho, acessando rede social, vai aprender mais do que ele sentar para ler um livro e resolver exercícios. Não tem como, é impossível. Não cabe na mesma frase achar que aprende do mesmo jeito. A gente vê, é muito comum hoje o moleque falar, assisti 20 aulas sobre tal assunto. Aí você faz uma pergunta simples e ele não responde, porque ele só assistiu. Ele não refletiu, ele não fez exercícios, nem nada. Tá? E esquece essa frase. Ah, mas o jovem de hoje em dia consegue realizar várias atividades ao mesmo tempo. Ele faz tudo e tudo fica uma porcaria, tá? Ele consegue estudar, ouvir música, jogar videogame e mexer no celular. Perfeito, ele faz tudo isso. Só que nenhuma fica boa. E para estudar não tem segredo, é concentração. Beleza? Então, pessoal, fazendo uma retomada, estamos caminhando para o fim da nossa reunião, né? A gente viu a diferença entre internet e web. Internet é o backbone, é o esqueleto, são os cabos que a gente vê voando para todo lado aí, ou a internet por nuvem. A web, né, que é um tipo de serviço que usa a internet. O letramento digital, né, que é conhecer e não só consumir. As redes sociais, as suas possibilidades e consequências. Possibilidade, porque pode ser um local para aprender, mas a gente vai ter que garimpar para achar bons conteúdos. E as consequências de você ficar só ali, né? Perder seu tempo ali dentro. E as fake news, o que são e como podem ser identificadas, tá? Então esse foi o conteúdo na nossa reunião de hoje do nosso ATPC. Para finalizar, porque se Deus quiser, esse é o último ATPC do ano, né? Glória a Deus, né? Tomara que seja. Eu trouxe aqui uma frase que eu ouvi essa frase, eu acompanhei, né, nos Jogos Olímpicos deste ano, a prova final desse atleta, e foi muito legal, muito emocionante na hora que ele falou essa frase, né? Para quem não conhece, esse é o Ezequias Queiroz dos Santos, né, de Ubaitaba, ele é canoísta brasileiro, compete nessa classe aí, o C1 de 1.000 metros, tá? Acredito eu que seja aí uma prova de velocidade, não entendo muito de canoagem, tipo a corrida de 100 metros, eu acho que seja. Ele ganhou ouro esse ano lá em Tóquio e no Rio ele ganhou 3 medalhas. Foi o primeiro atleta brasileiro a ganhar 3 medalhas. Tá? É a reportagem dele, né? E a frase que ele proferiu, que eu achei muito legal no dia da final dele, foi essa, né? Se eu não sonhar com o ouro, eu vou sonhar com o quê? Isaquias Queiroz, Brasil. Então é uma frase legal para a gente encerrar aqui a nossa reunião, encerrar o nosso ano com uma esperança de que o ano que vem vai ser melhor e a gente tem que sonhar com esse ouro do ano que vem. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado
do nosso assunto, né, da nossa reunião de hoje. Esses dois temas são extremamente importantes e não fazem parte somente da disciplina de tecnologia e inovação, mas também fazem parte da sua área de conhecimento. Nos vemos ano que vem, né? Abraço, fiquem com Deus. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Até a próxima, valeu!